Bem, crianças, de volta na parte 2 da nossa aula, nós vimos então que as sílabas tônicas, elas são sílabas que a pronúncia é forte. Então, a gente faz com um pouco mais de força a pronúncia dessa sílaba nas palavras, né? Bom, então o que é que nós vamos fazer? Número 1, junto com seus colegas, né? Cantem a música e depois analisem as palavras. Nós já cantamos a música e nós vamos analisar agora estas palavras da cantiga Pombinha Branca. Vamos ver o que é que elas têm em comum quanto à tonicidade das sílabas, né? Quanto então a pronúncia ser forte dessas sílabas, né? De cada uma delas. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos separar estas palavras em sílabas, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, ó, branca, casamento, pombinha, fazendo, suja, preguiçosa, tá? Então, vamos lá, ó, branca. Então, ó, branca. Podemos fazer aqui no livro mesmo. Casamento. Casamento. Pombinha. Pombinha. Fazendo. Fazendo. Suja. Suja. Preguiçosa. Preguiçosa. Bom, então antes de nós olharmos para as sílabas tônicas, vamos ver como essas palavras são de acordo com a classificação do número de sílabas, né? Então, a branca, quantas sílabas ela tem? 2, né? Então, ela é uma dissílaba. Casamento, 4, então ela é uma polissílaba. Pombinha, 3, trissílaba. Fazendo, 3, trissílaba também. Suja, 2, dissílaba. E preguiçosa, 4, polissílaba. Muito bem, agora vamos ver quanto à tonicidade da sílaba. O que é isso mesmo, Pro? Qual sílaba a gente pronuncia com mais força, tá? Então, vamos lá, ó. Branca, branca. É o bran, não é? Ó, você não fala branca, você fala branca. Então, o bran é a tônica. Então, nós vamos circular somente as tônicas, tá bom? São aquelas sílabas que a gente pronuncia com mais força. Casamento. Casamento. É o men. Casamento. A gente tá dando uma paradinha um pouquinho maior, né? Casamento. Certo? Pombinha. Pombinha. Não é o bi? Pombinha, né? Você não fala pombinha, então não pode ser o inhá. Então você e nem pombinha, né? E nem pombinha. Pombinha, então é o bi, certo? Fazendo. Fazendo, né? O que sobra fica pro do, né? Fazendo. Então, você tem mais força no zen. Então, essa também é a tônica. Suja, ó, suja, né? Você não fala sujar, né? Você fala suja, certo? Suja.
E preguiçosa, hein? Onde vocês acham que é a tônica? Pensem aí um pouquinho, vamos ver quem é que acerta. Circulem qual vocês acham que é a tônica e depois a Pro vai circular para ver se acertamos. Vamos confirmar ou não. Então, leia sílaba por sílaba. Preguiçosa, preguiçosa. Qual que é? É o só, né? É o só. Preguiçosa. O za é só o finalzinho. A gente nem coloca tanta força. Preguiçosa, certo? Muito bem. Então, nós já fizemos aqui a análise quanto à tonicidade delas, né? Então, vocês viram que todas têm uma sílaba tônica, né? Um pedacinho que a gente pronuncia com mais força. E o que é que elas têm em comum? O que é que elas têm em comum? Olha, quando nós vamos fazer a classificação de acordo com a sílaba forte, tá? Então, nós não contamos o número de sílabas, né? Como nós fizemos na análise anterior. Número de sílabas, de acordo com o número, tem uma classificação. Agora, nós vamos analisar onde está a sílaba forte. Depende do lugarzinho que ela se encontra na palavra, que ela vai ter a sua classificação. Por exemplo, então é sempre, da direita para a esquerda, tá? Então, essa aqui sempre vai ser a última sílaba, vai ser a última. Aí, quem vem, né, antes, a penúltima. Então, esta é a penúltima. E se tivesse mais uma aqui, Pro? Antepenúltima, tá? Então, de acordo com o lugar da sílaba tônica, ela vai ter a sua classificação, tá bom? Então, vou colocar, dá pra ver, né? Estão vendo? Muito bem. Então, vamos ver lá no casamento, No casamento, última, penúltima, foi a sílaba tônica penúltima. Na pombinha, última, penúltima, foi a sílaba tônica também. Última, penúltima, também foi a sílaba tônica. E na suja, última, penúltima, também foi a sílaba tônica penúltima. E na preguiçosa, última, penúltima. Então, o que é que elas têm em comum? Essas palavras destacadas da cantiga, que toda sílaba, né? Que todas as sílabas penúltimas, né? Melhor dizendo, foram as tônicas, né? Então, vocês viram o que é que elas têm em comum? Que sempre a penúltima sílaba de todas tem a tonicidade, são tônicas. Então, isso que elas têm em comum. Vocês viram? Então, agora nós vamos virar lá para a página 160, que diz o seguinte, o número 2. Após analisar as palavras, que é o que nós acabamos de fazer, escrevam com auxílio... Deixa eu pôr mais um pouquinho para cá. Isso. Escreva com auxílio da professora, né, no caso, as observações realizadas. Então, o que nós observamos, né? Que as palavras destacadas da cantiga, todas têm a penúltima sílaba tônica. Não foi isso que nós percebemos? Então, vamos anotar nossa análise aí, que todas as palavras destacadas, da cantiga apresentam
a penúltima, apresentam a penúltima sílaba tônica. Certo? Olha lá, acho que melhor assim mesmo. Todas as palavras destacadas da cantiga apresentam a penúltima sílaba tônica. Certo? Bom, então esta foi a nossa análise das palavras da cantiga quanto à sua tonicidade, né? E o que eu vou deixar de tarefa para vocês? A página 161, tá bom? Então, lá na página 161, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o trechinho do conto Ali Babá, que nós já conhecemos, e vão prestar atenção somente nas palavras que estão grifadas, tá? Só naquelas que estão grifadas. E vocês vão colocá-las dentro dos seus quadrinhos de acordo com a sílaba tônica que elas tiverem, tá? De acordo com a sílaba tônica, é o lugarzinho que aparecer a sílaba tônica. Se você ler uma palavra e a sílaba tônica for a última, tá? Então, você vai escrevê-la aqui. Se você observar a palavra, né? Analisar a palavra e a sílaba tônica for a antepenúltima, você vai escrever aqui. E se a sílaba tônica for a penúltima, né? Como nós vimos lá no caso da pombinha branca, que todas tinham a sílaba tônica na penúltima, né? Aí você vai colocar aqui, certo? Então, olha, eu vou ler com vocês as palavras grifadas, tá? Para vocês já irem treinando a questão da tonicidade, aonde recai o tom mais forte, né? Da sílaba, tá bom? Ó, babá. E eu vou dar uma dica. Tem palavras que já nos ajudam porque ela já vem acentuada. O que significa o acento? O acento indica que aquela sílaba é a mais forte da palavra. Então, por exemplo, a primeira aqui, ó, já é ba. Então, para reforçar ainda que ela é forte, vem um acento, tá? Então, o babá, aonde nós colocaríamos esta palavra? Aqui, na última coluna. Por quê? Porque a última sílaba é babá. Então, lembrando que você precisa também fazer a divisão silábica, tá? Você pode pegar e riscar, pode fazer assim, tá bom? Ou você pode usar estas linhas que nós não usamos e fazer a divisão silábica aqui, da palavrinha, da palavra, para você saber se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima que está sendo a tônica, tá bom? Por exemplo, eu não fiz o risquinho, então eu vou fazer a divisão silábica. Então, eu faço ba. Ó, duas, né? Tem duas sílabas. Eu sei que esta é a última, porque a gente conta da direita, né? Ó, da direita para a esquerda. Então, eu sei que esta é a última, então ela tem que vir aqui. Entenderam? Tá? Então, vocês podem usar esse espaço para fazer a divisão para saber se é a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima que está sendo a tônica. Samira. 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 Tá? Palácio. Palácio já tem acento, então vai te ajudar. Então, você só vai dividir a palavra e ver aonde está recaindo esse acento. Se é na última, se é na penúltima ou se é na antepenúltima, tá bom? História. História também tem acento, então vai ajudar ainda mais a você perceber aonde é o acento, ali a tônica, tá bom? Sésamo também. Sésamo tem acento. Então, você vai ver, vai fazer a divisão silábica, ver onde recai esse acento. Ele, né? Então, preste atenção.
ele. Distribuir-se tem acento, então também já vai ajudar. Riqueza, riqueza, né? Você não fala riqueza, você fala riqueza. Então faça a divisão silábica para saber aonde está forte. E cidade? Cidade, cidade, né? Ninguém fala cidade, né? Cidade. Então vocês sabem que não é o si, tá bem? Bom, espero que vocês tenham compreendido, entendido. Façam, me mandem a tarefa. Se acontecer, né, de alguém se equivocar ou acontecer, né, não tiver entendido, compreendido ou errar, enfim, a professora vai dando maiores orientações conforme for recebendo as tarefas, tá? Mas acredito que vocês não terão dificuldades, mas não tem problema se houver, né? Nós estamos estudando, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenha contribuído para a aprendizagem de vocês e amanhã a gente retorna ainda com a sequência da tonicidade das sílabas nas palavras, tá bom? Então, até mais, até amanhã, se Deus quiser.